Aos vivos e a cores, agora com chapéuzinho de couro. Famoso chapéu bosta de rolinha, viu? É, bem enroladinho, rapaz, bem enroladinho. Galerinha, nós estamos vendo a temática de globalização, robotização e desemprego estrutural. Eu parei em globalização porque, para a gente entender os outros tópicos, a gente tem que estar dissecando esse mundo globalizado da atualidade. Que eu parei aqui, ó. Nós vamos ter o avanço de ideias neoliberais. E o que são ideias neoliberais? São propostas de ideias que prevê que o Estado não fique se metendo na economia. No Piauiês, que ocorra uma maior circulação de mercadorias, menos impostos, mais facilidade de trâmite de produtos, sem o Estado se meter. Isso é um pouquinho neoliberal. Remoção da regularização econômica tributária do Estado. Maior liberdade da iniciativa privada. Tio, mas tem uma empresa aqui na minha cidade que é de propriedade do Estado. Tem uma empresa minha aqui que é de propriedade do Estado brasileiro. Tem uma empresa aqui que é propriedade do Estado. A Eletrobras, a Gesfisa. Eu sei, eu estou lhe dizendo aqui, nesse cenário de mundo globalizado, os empresários não querem a participação do Estado na economia, vendendo água, energia, telefonia, ou o que seja. 3. Passa a haver uma flexibilização maior das relações de trabalho. Muitas vezes, por exemplo, a empresa nem exige que o trabalhador vá, por exemplo, bater o ponto lá na empresa. Se ele conseguir atingir as metas trabalhando de casa, home office hoje, né? Permite isso daí. O progresso, o uso das tecnologias também permitem isso daí. Perfeitinho? E uma expansão cada vez maior das empresas multinacionais. Elas estão cada vez mais presentes no mundo quase todo. Essa maior eficácia dos meios de transporte, uma integração de mercado mais intensa, a internacionalização das empresas capitalistas e uma intensificação das relações sociais. Aí são exemplos de práticas ou consequências desse mundo globalizado. Perfeito. Eu vou passar daqui para a gente começar a ver a temática dessa relação do homem com a máquina, do homem com os robôs. Ah, papai! Eu escolhi a dedo essa imagem aí, viu, velho? Eu escolhi a dedo. A globalização vai acelerar o processo de robotização. E é sim, olha. Essa imagem aí mostra uma fábrica de automóveis, e se você pegasse uma fábrica de automóveis de 50 anos atrás, não tinha nenhum robô desse daí. Hoje não tem nenhum ser humano. Notadamente, a mão de obra que outrora realizava esse trabalho, ganhou aquela música do Bartol Galeno. Só lembranças, só lembranças. Ganhou só lembranças, velho. Um dos fatores fortemente alterados pelo processo de globalização foi a intensa robotização da produção industrial, com a ampliação cada vez maior, o uso maior de máquinas inteligentes, de computadores, de programas, que é o que nós temos ainda hoje, né? É o que nós temos hoje. Perfeitinho? Notadamente, na produção de biscoitos, por exemplo, também a maioria é robô. Os robôs estão chegando em todo lugar. E provoca, infelizmente, a demissão de muitos funcionários. Coloquei assim, ó. As indústrias estão cada vez mais introduzindo robôs no processo produtivo. Essas máquinas
são programadas para executar movimentos rápidos, padronizados e eficazes, e aumenta, assim, em grande quantidade, a produção final. Aí, além do mais, você deve lembrar que robô não adoece, robô não reclama, não tira férias, não tem licença maternidade, não vai grevar, por hora, né? Porém, as consequências da robotização são drásticas para os trabalhadores. Por quê? Porque vai agravar ainda mais a fila de desempregados, aumentar ainda mais a fila de desempregados. Meu parente, antigamente, em uma padaria, às vezes você tinha 30 funcionários, um para amassar o pão, a massa de trigo, botar o sal, outro cara para poder bater ela, outro cara para cortar, outro cara para passar o açúcar, aquele melzinho, o cara que assar. Hoje, praticamente, uma máquina faz o serviço de vários funcionários. Provocando desemprego estrutural. Nil, deixa R$1 na tela, per favore, em italiano. Ok, galerinha. Ok, salve, salve. Deixa eu mostrar aqui alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos dessa robotização. Daí, robotização da indústria, aspectos positivos: rapidez, ampliação e padronização da produção. Praticamente, o gênero fabricado por um robô se repete até o milésimo e praticamente ele sai da mesma característica, o mesmo padrão, e de forma muito rápida. 2. Uma visão mais ampla de mundo e uma troca de conhecimentos, com certeza. A indústria vai garantir uma ampliação, notadamente, dessa produção e uma troca de conhecimentos. Agilidade, relacionamento e conforto. Papai, principalmente para aquele cara que está conduzindo o robô. Para o dono da fábrica, olha, diminui a folha salarial, porque robô não tira férias, não adoece, não tem 13º, robô também não tem licença maternidade, não greva. Meu parente, para o dono da fábrica, ó, é chibata. Aspectos negativos: uma onda de demissões, que você chama de demissões por causa de um desemprego ou provocando desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pelas mudanças que você tem, ou na forma de produzir, ou na introdução de robôs, ou numa nova ordenação dentro da fábrica, da indústria, da empresa para diminuir os custos e provoca de o peão ser o primeiro a ser convidado a se retirar. 2. A robotização da indústria vai padronizar a cultura. Notadamente, nós vamos ter aos pouquinhos uma cultura nativa sendo aos pouquinhos mortas. Haja vista que você tem uma cultura de massa, levada de um lugar para outro, vendido como um produto qualquer,
Notadamente, há uma valorização maior do material e não do humano. Vai haver mais poluição, mais conflitos, mais competição, mais preconceitos. Notadamente, quem não está imerso no mundo das tecnologias ou que domine a robótica ou a computação, vai ser hostilizado, escanteado, vai ficar naquela música do Bartol Galeno. Só lembranças, só lembranças e só lembranças. Meu amigo Nil, deixa R$ 1 aí na tela. Vamos lá. Show, galerinha. Olha, eu peguei algumas imagens na internet que é só para você ter uma ideia. Essa primeira imagem é da década de 50, 1950, que, claro, numa sala de boliche, você tinha essas crianças que geralmente recebiam a nicazinha para poder depois rearrumar os pinos. Rearrumar os pinos. Olha aí, ó. Quantas crianças? Como cansa, só ali tem 5 crianças. E tem um cara fazendo a supervisão. Agora é só uma máquina, velho. Olha. Agora é só uma máquina, porque os pinos caem numa cordinha, ela só faz puxar e depois ajeitou. Viu? Como isso provoca o desemprego? Olha o segundo exemplo. Aí o iPhone. Olha o segundo exemplo. Daí o choque, ou o distanciamento, ou o conflito, ou a necessidade, ou a proximidade entre o homem e a máquina e o robô. Olha a colheita da soja feita na década de 1960 no Brasil. Ó. Procurei essa foto na internet, galera. Colheita da soja, 1960. Colheita da soja no Piauí, 2022. Ó. Ah, papai, olha a diferença, velho. Olha o tanto que essa colheitadeira já o fez. Quantos trabalhadores? Só o tratorista. Só e somente só o tratorista. É o chamado desemprego estrutural. Para poder você colher a soja aí, se fosse mão de obra humana, eram milhares de trabalhadores para fazer a colheita. Agora é só um trator substituindo milhares de trabalhadores. Olha aí a colheita da cana. Olha a colheita da cana. Aí é cana de açúcar, ó. Aqui é 1960. Cana de açúcar. Cana de açúcar. E aqui é um tratorista e o cara da colheitadeira. Ah, papai. Quantos trabalhadores, quantos boias frias, porque você sabe que nós tivemos muitos piauienses que deixaram aqui a terrinha e foram tentar a sorte no corte de cana em São Paulo, no Mato Grosso, no Goiás, os boia fria. Olha a quantidade de trabalhadores aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Só aí tem 9, mas o plantio é pequeno. Eita, papai. Olha o terceiro exemplo, olha. Vai ter mais, viu? Vai ter mais. Vamos chegar nos bancos. Vamos chegar nos bancos. Eu tenho 2 irmãos bancários. Eu coloquei assim, ó. São consequências da robotização. Consequências da robotização, o chamado desemprego estrutural. O desemprego estrutural. É a demissão da empresa por causa de uma reformulação estrutural, por causa que surgem novos funcionários mais novos, recebendo um valor de salário menor, em contraposição aos trabalhadores mais velhos que tinham mais experiência e mais direitos que são demitidos, às vezes novas estratégias de produção e também com as novas tecnologias provocam demissões. Meu parente, perdi meu emprego para um robô. Oh, eu fui trocado, foi por um modelo com alguns megabytes a mais. Olha aí, um reclamando do robô e o outro robô mais velho reclamando dos mais novos. E ocorre isso? Ocorre. Então, como consequência desse desemprego estrutural, vai aumentar o abismo, e tem aumentado o abismo social. Notadamente, muitos dos trabalhadores com os salários que recebem ou com os direitos que recebem vão para o trabalho informal, a chamada informalidade. Camelô, vendedor ambulante, artesão, os Uberes, os mototaxistas, é tudo chamado trabalho informal. É tudo trabalho informal. E como consequência outra, valoriza-se o material e deixa o humano de lado. Aumenta a poluição, aumenta a competição e aumenta o abismo social. Então aí estão algumas consequências do processo de robotização. Nil, deixa R$ 1 aí na tela. Aos vivos e a cores. Deixa eu mostrar aqui imagens, olha. Você tem que abrir o seu e-mail com mais frequência, viu, meu filho? Eu já despedi você há mais de 2 semanas. Oh, céu! Oh, vida! Oh, azar! Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados com as inovações tecnológicas na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Cada vez estão surgindo máquinas inteligentes ou robôs que realizam atividades repetidas com perfeição, substituindo os trabalhadores que têm pouca qualificação. O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas e do trabalho, que ocorre com a mecanização e automação do processo de produção. O desenvolvimento e a utilização de serviços de autoatendimento, como os terminais bancários, catraca eletrônica dos bancos, dos ônibus, caixas eletrônicos nos bancos, contribuem para diminuir o número de empregos. Esse é o chamado desemprego estrutural.
No desemprego estrutural, o posto de trabalho é substituído por uma máquina, deixa de existir e aquele cara desempregando aquele cara que era um trabalhador. Peguei esse textozinho da internet para você ver o cenário que a gente tem. Mais uma vez, eu tenho dois irmãos que trabalham no Banco do Brasil. Um deles era caixa. E de repente chegaram aqueles caixas que são autoatendimento e diminuiu, só precisava de mais um caixa e ele saiu daquela função de caixa para uma outra. É um exemplo que você tem. Olha aí, ó. Olha a quantidade de caixas que outrora você tinha em um banco para depositar, para fazer pagamento, para fazer uma transferência, para fazer um saque. Tudo você tinha aqui na boca do caixa. Hoje você vai nesses caixas rápidos inteligentes. Olha a quantidade de trabalhadores que não substitui uma máquina dessa. Mas para a empresa é um sinônimo de lucro, notadamente. É diária a menos, é hora extra a menos, é um 13º a menos, é um salário a menos. Esse trabalhador aí não adoece, esse trabalhador aí, ele não reclama, não pede 13º, não vai ter férias, não vai ter licença maternidade, não vai se casar, passar uma semana fora do trabalho, nada disso, nada disso. Então, a nossa agenda prioritária tem pressa, e a pressa do trabalhador é o combate à desigualdade, é conseguir a justiça social, é conseguir um emprego de qualidade, é lutar por liberté e principalmente também por democracia. Veja que os nossos sonhos atualmente no piauiês, eles entram em rota de colisão com o mundo da robótica, da globalização e também do desemprego estrutural. Visto isso, vamos fazer umas questãozinhas, vamos fazer umas questãozinhas? Acho que dá para fazer umas questãozinhas agora, né? Sobre a globalização, coloque verdadeiro ou falso. Meu amigo Nilton Mar, R$ 1 na tela que eu vou reabastecer esse copo d'água. Ah, papai.
Oi, galerinha, tá começando a mandar resposta. Eu vou começar com a F. É para colocar verdadeiro ou falso sobre a globalização. O crescimento das empresas transnacionais ou multinacionais não gera impactos para o meio ambiente? Gera sim, haja vistas que elas passam a explorar mais áreas do globo. Então é falso o primeiro tópico. Toda a movimentação populacional e também financeira acaba provocando mudanças culturais? Com certeza. É a movimentação populacional, financeira e de produtos e de ideias e de hábitos. Provoca mudanças culturais? Sim. A globalização também traz pontos negativos, como a crescente desigualdade social e o aumento do desemprego? Com certeza. E esse aumento do desemprego é o chamado desemprego estrutural. Perfeito? Olha, nós já temos respostas lá na galera de São Pedro. São Pedro. As empresas transnacionais que comercializam no mundo todo são agentes da globalização econômica? É verdade. É verdade. As empresas transnacionais que comercializam no mundo todo são agentes da globalização? São também agentes. Uma das faces mais perversas da globalização é a exclusão? É sim. Nem todos estão incluídos no mundo globalizado. Você sabe que tem telefones da Apple, um iPhone da Apple que custa 30 mil reais. É todo mundo que vai ter o acesso a esse telefone? Não, velho. Com certeza não. A globalização cultural, faltou um R, ó, foi no digitation. A globalização cultural caracteriza-se pelo distanciamento entre culturas? Não, por uma proximidade entre culturas. Por uma proximidade entre culturas. Falso, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Perfeito? Show, galerinha. Galera de São Pedro acertou uma parte. Galera de São Pedro acertou uma parte. E a outra, a gente teve uma diferença com o gabarito. Vamos para a próxima. Perdi meu emprego para um robô. Fui trocado por um modelo com os megabytes a mais. Ou derrota. A charge ao lado remete a um cenário que tem se tornado muito comum nos últimos anos. Trata-se de ou da? Trata-se de ou da? Ih, rapaz. Trata-se de qui, meus pimpolhos. Essa daí tá mais fácil, né? Nil, vamos deixar R$1 na tela aí pra galerinha fazer a resposta para nós, por favor. Lá de São Pedro. Coloca a resposta e o aluno. Melhor dizendo, coloca o nome do aluno e a resposta. Coloca o nome do aluno e a resposta, por favor. Eita, rapaz. Vamos lá.
E a maioria dos alunos aqui colocou letra B de bola. Perfeito, perfeito. Olha, isso não é da primeira revolução. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, viu? Tem autor que coloca que nós estamos vivendo a quarta revolução. Não é o avanço do emprego formal, é o emprego informal que você vai ter depois. Não é a falta de conhecimento laboral, porque às vezes o trabalhador tem o conhecimento da peleja. Não é uma forma de inclusão social, é exclusão. Então, você está vendo, trata-se do desemprego estrutural, letra B de bonitinho nessa questão de vestibular. Eu fui procurando devagarinho uma questão aqui acolá, viu, galerinha? E achei essas questões mais light. A charge ao lado remete a uma forma de trabalho que tem crescido nos últimos anos. Trata-se de quê? Uber, Eats, Food, compro ouro, vendendo as meus relógios, dando de bico no desemprego, hein? Eita, rapaz! Trata-se de quê, galerinha? Trata-se de qui, meus pimpolhos. A imagem ao lado, a charge ao lado, remete a uma forma de trabalho que tem crescido nos últimos anos. Trata-se de quê, meus pimpolhos, minhas príncipas? Vamos mais uma vez, São Pedro, mandar a maioria, viu? A maioria dos alunos. Nil, deixa R$1 na tela. Ao vivo. Aqui em Teresina a gente vê muito, viu, galerinha? Os iFoods, os Uberes, chama uberização do trabalho, né? Que é o trabalhador que não tem direitos trabalhistas. O cara vendendo aqui como se fosse camelô, comprando ouro, entregando pizza e etc. A charge ao lado remete a uma forma de trabalho que tem crescido nos últimos anos. Trata-se que da carência de meios de transporte, só aí na imagem tem 3. Só aí na imagem tem 3. Da educação enciclopedista, não, educação enciclopedista é essa que nós estamos tendo aqui, ela é conteudista. Conteudista. Da concorrência entre as empresas? Não exatamente. Das contratações pela CLT? CLT é o trabalhador que tem o seu trabalho baseado na CLT com a carteira de trabalho. A maioria desses que você está vendo aí não tem nessa imagem carteira de trabalho. Pode ter, mas não está empregado conforme a carteira esteja assinada. Aí a maioria trata-se do trabalho informal, que é uma crescente nos últimos anos. Praticamente em todas as cidades a gente percebe o trabalho informal. Vendendo din-din. Tio, ali na minha rua tem uma mulher que vende din-din. Lá na minha terra chamava Dida. Gelim, Dida. Ora, ali é trabalho informal, galerinha.
O cara que está vendendo o espetinho de um churrasquinho de cachorro, um churrasquinho de carne de pescoço de girafas, é trabalho informal. Então tem aumentado sobremaneira o crescimento desse tipo de trabalho no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Assinale a alternativa que indica característica da globalização representada pela tirinha. Ai, meu Deus, o que é isso? A globalização crescendo absurdamente. Faça eles pararem. É impossível. E olha a globalização. Olha a quantidade de produtos globais. Indica uma característica da globalização. Qual é ela, meus pimpolhos? Qual é ela, minhas príncipas? Meu amigo Nil, vamos deixar aí R$ 1 de tela para a galerinha mandar a resposta em peso de novo, viu, São Pedro? Todo mundo junto e misturado. Lá para São Pedro também. Vamos lá, povo. Vamos lá, galerinha. A globalização crescendo. Olha as empresas aí. A Google, a McDonald's. Aí depois você teve a Pepsi, a Coca-Cola. Deixa eu ver mais. O Yahoo, a Microsoft, a Intel, a Playboy. Olha aí o crescimento delas, né? Ah, meu Deus do céu! Então você está vendo que são empresas mundiais. Não é cartelizar o mercado, já visto que você tem empresas que são de ramos diferentes. Não é mercantilizar a economia e nem faz parte dos acordos econômicos, nem censura aos meios publicitários. Olha as empresas de publicidade. Notadamente, aí é uma expansão das empresas globais. Galera lá da cidade de São Pedro, antenada aí, vai haver uma expansão das empresas globais, mundiais. Show, né, galerinha? Show. Letra D de danadinho, corretíssimo. A imagem ao lado faz uma crítica a qual característica do processo de globalização? Essa daí é marmió, viu? Faz uma crítica a uma característica do processo de globalization. Qual é? Qual é a crítica? Qual é essa característica do processo de globalization? Nilton, eu vou pedir para você deixar aí R$ 1 na tela para os meninos mandarem a resposta novamente, igual mandaram agora há pouco, em peso na questão 5. Galera de São Pedro, galera de Palmeira, você que nos assiste pelo YouTube, Cauã, Mariana, Gabriel, Santiago. Deixa R$ 1 na tela aí, mestre.
Ok, galerinha, ok. Então ele faz uma crítica a uma característica do processo de globalização. Perfeitinho? Aqui é o tio Sam, os Estados Unidos, e aqui é um país mais pobre, né? É um país mais pobre. É o irmão pobre, ou primo pobre, né? É um acirramento das disputas por novos mercados consumidores? Não. É uma aproximação dos blocos econômicos formados pelos países desenvolvidos e emergentes? Não. É uma redução do distanciamento social? Não, foi aumentar. Ó. É um crescimento das desigualdades entre os países mais desenvolvidos e os países mais atrasados, chamados subdesenvolvidos. Alternativa correta, letra C, de campeão, de canal, educação, corretíssimo. Letra C de sabido, sabido com C cedilha. Valeu, galera de São Pedro. Ainda dá tempo mais uma? Só para fechar, Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a quê? É a representação contida caracterizada pelo pessimismo em relação a qui, meus pimpolhos, a qui, galerinha. Você foi. Essa daí eu vou deixar para os alunos responderem em casa, viu? Próxima semana, resposta da questão 6. Galerinha vai trazer de casa, ó. Tarefa de casa. Desenhar uma casinha aqui, ó. Tem uma árvorezinha. Tem uma motoca aqui agora, ó. Ó, motoca é boa. Jumento é bom. A motoca aí, ó. Ih, rapaz. Show, né? Meu amigo Nil, tô encerrando a aula de hoje. Ainda tinha mais umas questões, mas eu acho que tá bom. Que é uma temática muito rica que namora com a GEO, com a sociologia e com a história. Essa temática de mundo globalizado, de robotização e do desemprego estrutural. Encerrando aqui, deixando um cheiro, ó. Chegando ali pertinho. Um grande abraço, galerinha. Tenha uma boa noite, viu? Até a próxima semana e tchau! Valeu, povo!